Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 8020. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Tânia Freitas. A Tânia é fisioterapeuta e é especialista em ajudar mulheres cansadas a recuperarem o descanso e segurança no seu corpo. Faz isto através de uma abordagem natural que engloba a fisioterapia, a regulação do sistema nervoso e rituais bastante simples. Tem também um podcast onde partilha o seu trabalho que se chama Dorme Tu Podes. A Tânia acredita profundamente que dormir não é desligar, é confiar. E se gostavas de perceber como é que efetivamente podes dormir melhor, este podcast está cheio de ferramentas que te podem ajudar a fazê-lo. Isto vem de há uns 4 anos, 5 anos para cá, ao qual eu passei por uma situação de luto, ao qual, pronto, foi uma coisa muito inesperada. Pronto, é assim, o luto é sempre inesperado, não é? Mas nesta situação foi mesmo, ninguém não se estava à espera. E com isso vieram muitas questões que não havia resposta para elas, e então eu comecei à procura de outras alternativas, digamos assim. Comecei a trabalhar na parte do autoconhecimento. Isto porquê? Porque comecei a ter muita dificuldade em dormir, e aquilo que eu sabia era que não queria recorrer a medicamentos, não queria efetivamente tornar-me fã, digamos Dependente. assim, exatamente, dessa questão. E então tentei procurar por outras formas, através da aromaterapia, que depois, entretanto, também me certifiquei como sendo aromaterapeuta. E havia sempre esta questão do sono, porque eu sempre gostei muito de dormir. Sempre foi algo que está em mim e que se mantém. E depois houve outra coisa também que acabei por juntar, porque eu sou fisioterapeuta e muitas das vezes as pessoas vêm com dores físicas, não é? Que nós, às vezes, por conversas, apercebemos que aquelas dores físicas são muito emocionais. E quando eu comecei a procurar aromaterapia, comecei a ter muitos bons resultados comigo e então comecei também a aplicar em clínica. Pronto. E então daí comecei a ter também melhores resultados, as pessoas aliviavam as dores, começavam a dormir melhor. E nesse início, para mim, o sono era o foco. Ou seja, eu não consigo dormir, então eu tenho que ah, arranjar estratégias para conseguir dormir melhor. Pronto. Mas depois, com este melhoramento a nível do conhecimento, digamos assim, eu comecei a perceber-me através de mim que eu estava a fazer o errado. Ou seja, eu estava a pôr o sono à frente, e comecei a perceber-me que tudo o que eu fazia durante o dia é que iria depois ditar como é que iria ser a minha noite. Pronto. E então comecei a inverter aqui um bocadinho os papéis. Pronto, comecei a ter mais cuidado com a minha alimentação, comecei a ter aquele bocadinho diário para mim, a olhar mais para mim, digamos assim. Pronto. Porque hoje em dia, com o dia a dia, a gente andamos nesta correria toda e nem olhamos para nós, nem ouvimos aquilo que o corpo nos quer dizer. E isso aconteceu comigo e eu vejo que acontece com muitas mulheres, que é esta questão, andamos sempre ali na Um correria e corre-corre, acabamos, sim. é, e acabamos por deixar de nos ouvir, acabamos por cuidar sempre muito dos outros, ah, que lá está, mesmo a minha profissão também exige muito isso, né? É o cuidar dos outros. E depois às vezes falta para nós, não é? Pronto. E então eu comecei a cuidar mais de mim, a olhar mais para mim e comecei a ter outros resultados a nível do sono. Pronto. E então continuei a mesma com as estratégias e com as rotinas e essas coisinhas todas, mas comecei a perceber-me que há outros, como é que se diz? Outras coisas que podem condicionar. Pronto, até mesmo o nosso ciclo menstrual, o nosso ritmo biológico, tudo isso altera. Pronto, e então foi a partir daí que eu comecei a aprofundar mais essa questão do sono. Pronto, isto porque o sono para mim é fundamental, porque eu não dormindo, ah, nem eu, nem eu me aturo a mim própria. Sem dúvida. E eu acho que, eu digo sempre isto, mas eu acho mesmo que o sono é o parente pobre do estilo de vida, não é? Porque nós somos os primeiros, ok, vou deixar de dormir para conseguir fazer mais isto, ou para conseguir ir treinar, ou
Ou seja, nós ao final do dia nós sabemos que o sono é importante, mas a primeira coisa que cortamos, É, não é? É logo o sono, ou é porque tenho um jantar e fico acordada até mais tarde, ou é porque de manhã me convidaram para alguma coisa e eu acordo mais cedo, e então fica sempre, opá, isto é um problema para a Maria do futuro. E sim, contra mim falo, não é? sim. Mas eu acho que é mesmo o mais esquecido de tudo. E sabes que isso também acontecia comigo, que era, eu achava que era muito mais produtiva à noite. Uhum. E então eu deixava tudo, né? Ou seja, durante o dia andava a trabalhar, a cuidar da casa, da família, e depois à noite, quando todos iam dormir, era quando eu ia trabalhar. Mas o que é que acontece? Isto criou-se aqui uma bola de neve, porque depois não dormi aquele tempo, depois tinha muita dificuldade em adormecer porque estava muito excitada com aquilo que Informação. estava, sim, Uhum. porque queria fazer, depois surgiam umas novas ideias e depois, então aquilo tudo, pronto, dificultava o meu adormecer. E depois de manhã, quando queria estar mais um bocadinho, era quando eu tinha que me levantar. Pronto, epá, isto sim, um dia, 2 dias, 3 dias ainda se faz, mas depois começa a ser muito, muito mais pesado. Desgastante, sim. Exatamente. E então chegava uma altura em que eu depois do almoço, se me encostasse, ficava. Pronto. Ficava a dormir, dormia a tarde toda e depois já não fazia mais nada. Já não estava com a família, já não estava. Porque eu geralmente fazia as cestas ao fim de semana. Porquê? Porque tinha que compensar, né? Porque nunca, nunca dá para compensar, mas pensava que Atenuar um compensava. bocadinho. Exatamente. Então e dormia à tarde. Pronto. O que é que acontece? É assim, é normal. É normal nós pensarmos assim, porque lá está, nós estamos tão habituadas a que assim seja, a que sejamos sempre muito, muito produtivas, temos que ser muito produtivas, nós temos que conseguir tudo, temos que ser fortes, porque temos que andar para a frente, não podemos mostrar aqui a nossa fraqueza, não podemos descansar, porque descansar é ser preguiçosa, não, tu tens que. Uhum. Eu própria pensava nisso, eu assim, então, mas eu já tenho sono outra vez, então, mas eu vou dormir, então, mas isto, eu não faço mais nada da minha vida. Pronto, e então eu própria pensava assim, agora não vou dormir, então estou sempre a dizer que eu estou sempre a dormir e não faço E mais ainda vou nada. dormir mais, pois. Pronto, entendes? E depois então acabamos aqui por criar uma privação de sono, não é? Ah, que depois acaba por, ao longo dos anos, né, vão surgindo outros sinais. Sim, e eu acho que até há mesmo é valorizado, vá, e nós tendemos a associar como algo bom, não é? Quando alguém quase que se gaba, não é? Eu durmo bem eu fico bem com 5 horas, ou eu só preciso de 6 horas, não é? Fogo, pessoa eficaz, não é? Ando eu aqui a perder entre aspas, 9 horas com o meu sono para ser minimamente funcional. E tenho aqui esta pessoa que chegam 5, não é? Sim, Quem me dera exato. ser ainda mais produtiva, até mesmo com o meu sono, Exato. não é? Sim, E eu acho que também esta valorização desta insónia, vá, crónica, também faz com que as pessoas sintam que essa culpa, não é? Esse descuido, quando efetivamente, pá, são 3 da tarde e vou fazer uma cesta porque já não estou a render. exato. É assim, essa questão das horas de sono, isto também tem muito que se lhe diga, não é? Pronto, isto Uhum. porquê? Porque há pessoas que, por exemplo, podem dormir 9 horas, mas se nós formos a ver dessas 9 horas, só se vai aproveitar ali umas 4 ou 5 de sono bom, digamos assim, não é? Sim, sim. E se calhar, se formos ver a que dorme 5 horas, se calhar aquelas 5 horas até foi de sono bom, pronto. Só que a pessoa tem sempre aquela tendência de se menosprezar, digamos assim, porque, olha, tu dormes 8, olha, eu só durmo 5. Pronto, mas se calhar aquelas 5 são os suficientes para ela, não é? Porque nós não somos todos iguais e para ela funciona aquelas 5 e está tudo bem. Por exemplo, para mim, ah, aquilo que eu também aprendi, digamos assim, a fazer é eu vou para a cama quando tenho sono. Uhum. Pronto, porque isso era outro erro que eu fazia, que eu ia para a cama ah, Ruminar. ficava ali e depois vinha mil e uma coisas à cabeça ah, e lá está, e dificuldade em dormir. E depois, quando vinha o sono, dormia aquela meia horazinha e parecia eu que já tinha dormido 2 ou 3 horas. Mas não, e o relógio não, as horas não passavam, pronto. Então comecei a alterar um bocadinho as minhas rotinas nesse aspecto e comecei a dormir, em média 8 horas, 8 horas e meia, mas eu quando vou dormir sei que aquelas horinhas são
boas, digamos assim. É Uhum. aquelas horas que eu preciso. Hum, tu também falaste de outra questão que era da, da, da questão das horas e de ser mais horas ou menos horas em comparação umas pessoas com as outras. Isso depois também vai muito de. Como é que eu te explicar? Deixa lá ver se eu consigo aqui continuar o raciocínio, porque tu falaste aí num ponto que depois agora acabei por perder um bocadinho Uhum. o fio à meada, que foi tu falaste das horinhas, porque realmente as horas não são iguais para as pessoas, para todas as pessoas. Há mulheres Eu que. estava a falar de nós sentirmos culpa às vezes do que tu estavas a falar, Sim, de ir dormir quando estão as outras pessoas acordadas, ou eu não ficar acordada até tão tarde e podia ser pronto, mais produtiva. exatamente, exatamente. E depois ter aquela questão das cestas, como tu disseste: "Olha, vou Sim, dormir a cesta para não estar a ser tão porque não estou a ser tão produtiva". Pronto, essa questão das cestas, isso também é outra questão, porque por vezes as cestas são feitas em horários errados, então, vai depois acabar por, bater com o sono da noite. Ou seja, há aqui estratégias, digamos assim, que se podem fazer para depois melhorar depois também a qualidade do sono. E lá está, são coisas que nós começamos quando acordamos, para depois se manifestarem depois à noite quando fomos dormir. Que foi isso que eu comecei a fazer, que não fazia. Porque eu, para mim, punha em primeiro lugar o sono. Não, o sono é que é o o principal. dormir, exato. Exatamente, o sono, o dormir é que é o principal problema, mas não, é uma consequência. Ou não dormir é uma consequência de algo que nós não estamos a fazer bem durante o dia. E a ideia é essa. É também a mensagem que eu tento passar, que é muito mais importante, vai, eu ser consistente com a minha hora de acordar, Uhum. claro que sempre havendo ali alguma margem, do que eu estar ali a forçar a hora de ir dormir, não é? Eu ir para a cama quando não tenho sono, acontece o que também te aconteceu a ti, já me aconteceu a mim, que é, eu deito-me, estou ali a pensar em 700 coisas, tudo o que tenho que fazer, todas as ideias que eu tenho, todos os problemas, estou a pensar na lista de supermercado, não é? O que é que falta, o que é que não falta, e isto acaba por depois fazer com que nós associemos a cama, não é? A um lugar que não é para dormir. Não é? Eu vou para a cama e vou ali organizar todos os meus problemas e toda a minha rotina. E esta associação depois também, lá está, propaga a insónia, porque o meu corpo já associa ao deitar-se, não associa a dormir, associa a eu ficar ali a resolver 500 problemas. E Sim. não sei se há assim alguma estratégia que eu possa usar para ultrapassar essa ruminação que acontece à noite. Olha, aquilo que eu costumo indicar muitas vezes às mulheres que eu acompanho é para evitar que, lá está, ir para a cama quando se tem sono. Pronto, isso é logo a primeira. E Uhum. depois, o que é que nós podemos evitar que venham esses pensamentos, essas tarefas, essas coisas todas? É escrever tudo. Ou seja, antes de deitar, até pode ser mesmo um ritual, ou seja, sentar num sítiozinho sossegadinho, uma luz mais baixinha e escrever tudo o que tem a fazer, como é que foi o dia, por exemplo, é uma, de- Uhum. uma, é uma boa forma Reflexão, sim. exatamente, pensar nas coisas boas que nos aconteceram, porque é para quando nos deitarmos dormirmos com coisas positivas e não com coisas negativas. Tudo aquilo que nos acaba por preocupar, não é? E aquilo que temos que fazer para amanhã. Ou seja, deixar ali tudo escrito para esvaziar, como se fosse mesmo fazer ali um esvaziamento das ideias, digamos assim, Uhum. para que depois o cérebro não vá buscar nada, porque ele, se ele já esvaziou, não tem mais nada. Então a ideia é, quando vai dormir, vai com sono e vai descansar mesmo. E já não tem aquela questão de ir buscar coisas. Eu, no outro dia, hum, eu dei uma aula sobre sono, então também estive a Sim, pesquisar assim um sim, bocadinho mais, só para ser mais completa, sim. e eu ouvi falar vá, de um efeito que eu não conhecia, que é o efeito Zeigarnik, se não estou em erro, Uhum, que é o nosso cérebro gasta mais energia a lembrar-se de tarefas que estão por completar. E exatamente. então esta questão do despejo mental, de nós escrevermos tudo, e além disso, dar quase como um próximo passo, o mais mínimo possível que seja, para aquela tarefa que está pendente ou para aquele pensamento, não é? Às vezes, por exemplo, tenho de dobrar a roupa ou tenho de tirar a roupa do estendal. Se calhar o próximo passo é eu simplesmente tirá-la do estendal, não é dobrar, não é guardar, não é passar a ferro, não é nada disso. É Uhum. qual é o próximo passo que eu consigo para esta tarefa para que aquela tarefa em si já esteja mais completa e eu requeira menos energia mental
para aguardar. E eu achei muito giro, que eu adoro, adoro falar sobre sono e adoro estas coisas, que realmente nós temos essa noção, não é? Quando algo está concluído, Sim, nós quase que podemos, pá, isto já está feito, não é? Já não me tenho que preocupar com isto. exatamente. Ficas com mais leveza, sentes-te muito mais leve. Parece que Sim. tiras não sei quantos quilos de cima dos ombros. E a ideia é mesmo essa. A ideia é depois, hum, com esta estratégia, claro que é assim, pode não resultar na primeira noite, na segunda noite, mas com consistência, né? Porque o nosso corpo funciona por consistência e por repetição, Uhum. acabamos por alcançar resultados muito bons. E às vezes são coisas tão simples, e que têm mesmo muito poder, digamos assim. Há coisas mesmo, e, e é verdade, porque a questão de nós irmos dormir, e depois é que vem tudo à ideia. Vem o bom, vem o menos bom, vem, olha, sei lá, coisas que a gente às vezes nem se lembra e que depois vem sempre naquela altura. Pronto. Assim como as dores. As dores também Uhum. vêm. Há muita dor física, digamos assim, que surge ao deitar. Pronto, muitas pessoas também referem isso, que eu durante o dia não me dói nada, mas depois quando eu me sento no sofá para ver televisão, começa-me a doer aqui, começa-me a doer ali. Pronto, mas a ideia é essa mesmo, porque não há mais nada, não há distrações. Então o cérebro vai buscar aquilo que está ali, que é para manter sempre a pessoa em ativo. Ahm, mas com estas estratégias acaba por resultar muito bem. Isto também acredito que acabe por acontecer muito porque nós, no nosso dia a dia, não é? Nós não temos momentos, vá, de reflexão ou de organização de ideias. Tal como estavas a dizer no início, o nosso dia a dia é sempre muito corrido. É eu estar numa tarefa a pensar na próxima e já a preparar a seguir a essa. Então, sempre assim. É verdade. Hum, e o facto de eu não tirar aqui momentos de, ok, não, olha, vou-me sentar, o que é que está por fazer, o que é que não está, o que é que me está a preocupar, o que é que eu estou a pensar, o que é que eu tenho de apontar para não me esquecer. Hum, Se calhar isto depois à noite também acontece porque eu durante o dia estou sempre a correr e acaba por ser o único momento, tal como tu disseste, em que o meu corpo quase que tem permissão para, olha, está aqui algo de errado, ou estamos a pensar nisto tipo há 8 horas, mas tu ainda não reparaste. exatamente, sim, porque nós acabamos por ignorar. Porque o corpo dá sinais, mas nós ignoramos. Porquê? Porque as tarefas têm que ser feitas. Estás a ver? A vida tem que Uhum, continuar. Nós andamos ali sempre na luta, até porque muitas das vezes o que acontece? O corpo avisa uma vez, avisa duas, três, quatro, cinco e chega ao ponto em que ele próprio nos para. Por isso é que nós às claro. vezes queremos nos levantar da cama e não conseguimos porque o corpo não reage, não quer, mas ele só está a avisar, não é? E isso também é outra coisa que é acharmos que o corpo está contra nós, não é? O corpo não é meu amigo. Eu agora tinha tanta coisa para fazer, tinha a casa para limpar e eu não consigo, não, ou porque me dói aqui, ou porque me dói ali. Epá, está tudo certo. Vamos ouvi-lo, vamos parar. Epá, depois a tarefa vem depois. Isto é algo que também se constrói com o tempo, não é? Porque para nós é tudo prioridade. Menos nós, É não é? tudo Como eu estava a urgente. dizer há bocadinho. Sim. A prioridade são as outras coisas. E depois o corpo diz-nos: não, agora sou eu. Agora tens que me dar prioridade a mim, porque senão depois. E tu sabes, porque depois surgem as doenças menos boas, surgem Uhum. o sistema imunitário baixa, todas essas coisas, não é? Estão todas muito interligadas depois com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e a falta de Sim. sono, a falta de descanso, porque o sono acaba por restaurar muitas coisas, é no sono que a gente prepara a memória, é no sono que a gente prepara o nosso sistema imunitário. Pronto, nós precisamos mesmo do sono para fazer essas coisas todas, para o sistema funcionar bem. E se nós privamos isso, ele vai criar depósitos de lixo. Desculpa a expressão, não é? Sim, sim. Acaba por Não, é não limpar. verdade. Sim. A própria primeiro o sono, ao contrário do que muita gente pensa, é um processo mesmo muito ativo, não é? E tem vários ciclos e cada parte do ciclo, tem diferentes funções, Sim, mas mais do que isso, e além das funções que tu estavas a dizer, a própria limpeza, vá, do nosso sistema linfático, sim. acaba por ser feita numa das fases do sono. E Uhum. então, se eu não estou a ter um sono de qualidade que passe por esta ordem toda, pelos ciclos, pelas fases todas, acaba por ser um processo que fica incompleto e é um bocadinho, vai acumulando, uma bola de neve, não é? Porque É, eu ontem não limpei tudo,
não é? E eu hoje já estou a limpar mais do que devia, é um bocado como a casa, não é? Se eu não for limpando, isto de repente está cheio de pelo. É verdade, é verdade. Sim, é mesmo isso, é olhar para o nosso corpo como a nossa casa. E é mesmo, porque, porque realmente é ali que a gente vive, é ali que nós temos que cuidar, porque se ela também não estiver bem, nós também não vamos estar. E é mesmo muito por aí, e às vezes também há pessoas que dizem ah, que perdem ou que ganham, neste caso, que ganham peso porque não percebem porquê. E muitas das vezes nós vamos ali e vamos perceber que o sono Uhum. não está bom, pronto, não está ali, não está a ser a preparação do sono, digamos assim, não está a ser feita corretamente, porque lá está, o dormir fica sempre para depois, porque temos muitas coisas para fazer. Sim. Tânia, e agora uma pergunta assim um bocadinho mais ao lado, vá, mas tu Uhum. há bocado estavas a falar de quando nós vamos para a cama, da luz ser idealmente assim mais baixa, não é? E assim Sim, uma luz mais fraquinha. Que outros cuidados é que nós devemos ter relativamente à luz? E eu pergunto porque eu sei que a luz acaba por ter aqui um papel muito importante, sim, na regulação do nosso ritmo circadiano e acho que seria interessante também termos aqui algumas estratégias nesse sentido. pronto, aqui a ideia é nós aproximarmos-nos ao máximo daquilo que nós fazíamos nos nossos antepassados. Pronto. Uhum, Ah, vamos voltar ali um bocadinho ali às cavernas, vá, digamos assim. Nós acabávamos por nos regular pelo sol, certo? uhum, Pronto. Então, a ideia é, quando está de dia, nós abrimos as janelas, abrimos, não é, para o sol entrar. Isso quer dizer que vai nos dar ali informação ao nosso cérebro e ao nosso corpo que é hora de acordar. Pronto, ou seja, é errado. Muitas das vezes as pessoas não abrem porque não querem apanhar o sol nos olhos diretamente. Não, mas a ideia é essa: temos que nos expor logo à luz a partir do momento que o sol nasce. À noite temos o oposto, ou seja, a ideia aqui é tornar, ou melhor, utilizar as luzes mais alaranjadas para fazer uhum. lembrar o pôr do sol, para lembrar o aproximar da noite, e isso vai nos ajudar a que a vontade de dormir, digamos assim, surja naturalmente. Nós não temos que obrigar. A ideia é baixar sempre a intensidade da luz, utilizar sempre a luz mais baixinha, candeeiros mais fraquinhos, vá, digamos assim, e utilizar as luzes mais quentes, sempre muito mais alaranjadas, para que o corpo se aperceba que realmente está na hora de começar a desligar. E depois também termos cuidado com o que vamos fazer. Nós não vamos, como é que eu te explicar? Nós não vamos ter as luzes baixas, não vamos estar ali no sossego, o mínimo barulho possível, e vamos nos pôr a pular, né? Pronto, aqui veio ou seja, ir desativando o modo do dia para entrar no modo de noite. Pronto, a ideia é essa, é fazer a transição, que às vezes essa transição não é feita. E então o corpo acha que ainda está em modo de alerta, ainda precisa de estar ali acordado. Sim. Eu acho que também, hum, nós gostamos de achar que é só chegar ali e dormir, não é? Eu estou aqui a 1000 até às 9 da noite, 10 e depois deito-me e estou impecável. Exatamente. E eu acho que também, e também pelo que eu vejo em consulta, que muitas vezes estes pequenos rituais, não é, de transição, do acordado para o sono, acho que às vezes não são feitos porque nós também tendemos a complicar o que é que efetivamente é uma transição, não é? Sim, E complicamos porque basta irmos ao Instagram, não é? E as rotinas noturnas têm todas 1 hora e meia ou 2, não é, é? E nós depois na nossa realidade eu acabo de jantar às 9, se calhar tenho de ir dormir às 10 e meia, tenho muita coisa para fazer, não consigo pôr aqui 2 horas só a ler e a refletir e tudo isso. exato, exato. Há assim algum tipo de rotina assim mais curto que nós também possamos Olha, incluir? é assim, eu para mim, o menos é mais. Uhum, Ou seja, ah, às vezes basta uma ou duas estratégias para que a gente até consiga. Só que lá está, isso depois também que tem que ser mais adaptado a cada pessoa, porque claro. para umas funciona de uma forma, para outras funciona de outra. Isso depois é sempre muito, muito individual. Mas tentar sempre, por exemplo, há pessoas que só a questão de tomarem um banho quente e lerem um livro, para elas está bom, está ganho e a transição está feita.
Ou seja, ela precisa só de baixar aqueles níveis de stress, aqueles níveis de ansiedade durante o dia, não é? Para depois estar ali naquele ambiente. Eu sei que às vezes é difícil, quando se tem crianças, é difícil nós criarmos essas estratégias, mas ao mesmo tempo, se nós quisermos, nós conseguimos adaptar-nos a isso. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. E eu Pronto. acho que até, desculpa interromper, eu Não faz acho que mal. até muitas vezes até conseguimos incluir, não é? As Era isso. outras pessoas, seja Exatamente. namorados, Sim, sim. seja familiares, seja filhos, acho que nós também fazendo disto não uma atividade só minha, mas uma Sim, atividade que todos fazemos porque também faz bem a todos, não é? exatamente. Se calhar é mais fácil de incluir do que, olhem, eu vou-me só fechar aqui num quarto e vocês Tenho que fazer pouco barulho. orientem-se. Agora não façam barulho porque eu preciso aqui do meu silêncio. Não, mas aqui a ideia também é isso, é que ao mesmo tempo estas estratégias também possam englobar, ainda mais para crianças e tudo, as próprias crianças também precisam da transição, Sim, não é? Pronto. E isso depois acaba por funcionar depois aqui no seio familiar e ajudamos todos, digamos assim. Mas é como eu te digo, às vezes basta só duas estratégias que se adaptam à realidade daquela família, e está tudo certo. Porque menos é mais, e quando se puder fazer mais um pouco, faz. E está tudo certo. e eu até acho, e acho isto para a maior parte das nossas tarefas, primeiro nós quando temos menos tempo para as fazer, sinto que nos dedicamos mais, ou estamos mais presentes, não é? Porque eu não tenho uma hora para ler, se calhar só tenho 20 minutos, então enquanto eu se calhar a ler uma hora posso ir parando um bocadinho, não é? Posso demorar mais um bocado, ou posso ir ao telemóvel a meio. Sim. Se eu só tenho aqui 15, 20 minutos, pá, eu tenho mesmo de me esforçar porque senão não rendo nada, não é? É. Isso lá está. E depois também vai muito de querermos, de nos Claro, comprometermos, pronto, de nos comprometermos a fazer algo, porque é como eu disse há pouco, tem que ser com consistência, não pode ser, não é de um momento para o outro. Pronto, isto, a Roma não se fez num dia, como nós costumamos dizer, e preparar o sono também não é num dia, mas tem que ser algo contínuo, pronto. Mas lá está, é como eu digo, quando é feito com compromisso, é muito mais fácil, porque também fazer coisas como se fosse uma obrigação também não resulta. Por isso é que eu digo uhum. que estas rotinas têm que ser adaptadas depois a cada família, a cada pessoa, para que depois seja feito com leveza e não com obrigação. Porque é muito mais, os resultados são muito mais rápidos, e são mais consistentes e conseguimos manter. Pronto, a ideia é essa. É algo que depois se mantenha ao longo do tempo. Essa questão de ser efetivamente algo que eu consiga aplicar, acho que acaba por ser o mais importante, não é? Porque o fator que mais determina eu conseguir manter um hábito é eu ser consistente com ele. E normalmente a consistência está associada a eu gostar do que faço, não é? E eu tirar algum prazer, não é? Desta rotina que eu estou a implementar. E acho que foi, não sei se foi hoje ou ontem, mas estava a ouvir um podcast e falavam mesmo dessa questão de o sono deve ser das poucas coisas que nós quanto mais nos aplicamos ou quanto mais insistimos para que ele aconteça, menos pior corre, por assim dizer. Porque eu chego à cama, eu não consigo dormir, e estou aqui deitada e penso, ok, tenho que dormir, porque senão amanhã vou acordar muito cedo e eu só vou dormir 5 horas e olho para o relógio e já só vou dormir 4 horas. E eu quanto mais investida estou, não é? Quanto mais forço isto, menos é provável que ele aconteça. Sim. Enquanto que se calhar, por exemplo, numa coisa como o exercício, não é? Eu se calhar, quanto mais insistir para que o treino aconteça, mais provável é que ele aconteça. E o Uhum. sono é completamente o oposto e nós É. tendemos a forçá-lo, porque depois temos medo de não dormir, porque ontem já não dormi bem. E é uma coisa também que, e desculpa estar aqui a divagar um Não, bocado, não faz mal. mas é uma coisa que também nós às vezes esquecemos que a própria pressão do sono, não é? A pressão que nós vamos Sim, acumulando ao longo do dia para conseguirmos dormir, também é um dos fatores mais importantes para eu efetivamente adormecer, não é? E se eu uma noite não durmo bem por algum motivo, eu na próxima já vou ter mais pressão sim. para conseguir adormecer, por isso se calhar a próxima já vai ser
melhor. Agora, claro que se eu estiver super ansiosa sobre o não dormir, Sim, assim, há pouca coisa que eu consiga fazer para efetivamente adormecer. exatamente. Pronto, lá está. Porque depois há esta questão que é, como não é preparado durante o dia, Uhum, entendes-me? Quando chegas à noite, vem essa coisa toda, vem essa ansiedade, porque houve uma mulher que eu acompanhei que ela dizia-me que eh, ela, quando entrava no quarto, ela olhava para a cama, parecia que era o pior inimigo dela, porque ela sabia que ia para ali, pronto, maneira de dizer, né? Ela sabia que ia para ali e que não ia conseguir dormir, porque depois vinha, lá está, as tais ideias, vinha tudo à cabeça e depois vira de um lado, vira do outro, depois já começava a doer o corpo, porque já já estava tempo demais naquela posição. uhum. Pronto, e depois eu acabei por lhe explicar que quando isso acontece, o melhor que temos a fazer é não ficar na cama, devemos nos levantar, devemos de ir sentar-nos num sítio sossegado, com luz baixinha, ler um bocadinho do livro, livros também que não sejam muito excitantes, digamos assim, não é? Mas livros calmos, Uhum. com uma história calma, para que depois voltamos outra vez a retornar outra vez à calma, digamos assim, e depois voltar a dormir. Pronto, isso ela acabou por começar a criar outras estratégias, pois nós também acabámos por chegar a um consenso, e nas primeiras noites era isso que ela fazia. Ela não valia a pena estar lá deitada, levantava-se, ia fazer, lá está, ali a pausazinha, era como se tivéssemos Uhum. que retomar atrás, ou seja, em vez de estarmos a dar um passo à frente, damos um passo atrás e está tudo certo. E então ela começou aos poucos e poucos a conseguir ir para a cama com o sono, não é? Com o sono, para que ela chegasse lá e realmente a cabeça desligasse, o corpo conseguisse mesmo descansar. Dormir. Sim. Exatamente, porque depois aí lá está, é aquela sensação de insegurança, e enquanto o corpo se sentir inseguro, ele não vai dormir. É a mesma coisa do que nós estarmos nas cavernas à espera do urso que viesse lá. Estás a ver? A ideia é essa, e o corpo não descansa. Nós temos que ter mesmo, sentirmos mesmo seguros onde estamos, e isso sim traz depois o sono com mais qualidade. Sim. Eu acho muito interessante essa questão aí do sair da cama, não é? Uhum. Porque a maior parte de nós pensa: "Ok, se o meu objetivo é dormir, não é, não faz sentido nenhum eu sair da cama". Pois, Mas é o que tu dizes, às vezes temos de andar aqui um bocadinho para trás e voltar àquele estado do pré-adormecer e sim. forçar, entre aspas, um bocado o sono a vir, ou esperar que ele venha, Yeah. para depois conseguir dormir. E mesmo a questão dos livros, de não ser muito estimulante, é assim, eu não posso ir resolver um crime policial, não é? Estar ali a ver bem investido ou a ler, isto vai correr mal, não é? Porque eu vou querer ler até ao fim, tem de ser uma Exatamente, coisa mesmo aborrecida. exatamente. E acho que também é importante aqui referir que também convém ser livros físicos, não é? Porque a Uhum. própria luz do Sim, ecrã também mexe um bocado connosco. sim. eh, e em termos de ecrãs, como é que é assim as recomendações pré-cama, pós-cama? O que é que se deve fazer? Fazer. É assim, aquilo que eu aconselho muitas vezes é evitar ao máximo. Pronto, isso está mais do que estudado e muito mais do que defendido. Aqui a ideia é, pronto, é também sermos um pouco responsáveis por aquilo que nós fazemos. Aquilo que é referido é que devemos deixar uma hora antes os telemóveis, evitar a luz da televisão, essas coisas todas. Mas é como eu te digo, nós temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos. Ah, São recomendações, são. Agora, se toda a gente irá conseguir fazer, isso já é mais difícil de medir. No entanto, eu própria comecei a fazer e aconselho as mulheres que eu acompanho, um, o que têm que fazer, o que têm que responder. Por exemplo, comecei a ativar o modo de descanso no Insta, Uhum. porque as mensagens depois era sempre tim, 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 tim. Então, olha, a partir daquela hora não recebo mais notificações, não tenho a tendência de ir ver, não tenho a Ver. tendência de ir responder. Um, e acho que isso é importante. Se nós temos as estratégias mesmo nos telefones e tudo, nós conseguimos, ou até colocar em modo não incomodar, que é para não termos sempre a tendência de irmos procurar o que é que está a fazer barulho. É claro que, se calhar, para algumas pessoas, a meia hora é o suficiente,
para desligar dali. Isto porquê? Porque é que nós ali vamos procurar os telefones? O que é que elas depois acabam por também influenciar no sono? Porque passamos muito tempo nas redes sociais. Depois é aquilo que nós vemos nas redes sociais. É as séries, que agora também nós no telefone também podemos ver as séries. E tudo isso acaba por nos estimular, em vez de nos desacelerar. Daí a ideia de deixar os telefones, as televisões, idem aspas, os tablets. Aqui a ideia é reduzir ao máximo durante o período que nós vamos desacelerando. Agora, se é 1 hora, se é meia hora, cada um depois acaba por se adaptar. Gerir. Exatamente, acaba por adaptar. A ideia aqui é não levar o telefone para a cama. Pronto, isso não. E a questão da televisão no quarto, isso também não havia de estar lá. Que a gente sabe que é hábito termos a televisão no quarto, mas podemos não ligar, pronto, e fica lá como parte da mobília. Decoração, exato. Exatamente, exatamente. Mas sim, mas a ideia aqui é evitar ao máximo essa forma de excitar o nosso cérebro. Pronto. É, assim, durante o dia, na hora do almoço, podemos aproveitar e estamos lá a fazer scroll e está tudo certo e vemos as coisas que nos interessam e está tudo bem. À noite, é mesmo, não é de todo o mais certo para fazer, porque eu também não sei se isso acontece contigo. Muitas das vezes eu estou no telefone e canso-me. Eu própria mesmo, assim, não quero saber mais nada disto. Eu própria já me farto de telefone. Já nem preciso de fazer aquela 1 hora ou aquela meia hora. Aquilo chega-se às 7 da noite, 7h30 e fica ali. Já não Nem sei onde é que consegues. ele está. Às vezes ando a perguntar à minha filha: onde é que está o telefone? Viste o telefone da mãe? Ela assim: nunca davas do teu telefone. Pois não, porque realmente é algo que, pronto, é assim, é uma ferramenta de trabalho, pronto, e hoje em dia nós temos um telefone na mão, temos tudo à mão. A verdade é essa. Claro. Só que não nos podemos tornar reféns, não é? desta nova tecnologia. Assim como também, hoje em dia fala-se muito da questão dos telefones que medem o sono, que veem como é que, quantas vezes é que acordamos, quantas vezes é que... E eu acho que as mulheres, neste caso, nós estamos a falar das mulheres, elas perdem-se muito nesses valores. Porque acordo de manhã, olha, eu só tive 2 horas de sono profundo, 1 hora de sono leve, acordei não sei quantas vezes, ou seja, estão-se a focar demasiado em números, demasiado em dados. em dados, em padrões, não é? E depois esquecem-se do resto, não é? Que o resto é que tem que vir, não é? Tem que vir aquela preparação durante o dia. E elas olham muito para os números, olham muito para as métricazinhas das horas de dormir e pronto, isso também não está de todo correto. Na minha opinião, é um guia, não deixa de ser um guia, mas não deve de ser algo... Para seguir à linha. Exatamente. Sim. É só para termos uma ideia. Eu acho que nós depois tentamos sempre optimizar, não é? Uhum. Só tem a minha eficácia de sono foi de 85, hoje tem de ser 86. E acho que é o que tu dizes, nós depois esquecemos de muita coisa. Eu vou dar o meu exemplo, eu tenho uma UP, tipo, adoro a informação, tudo o resto. Agora, eu sei que há dias que eu acordo em que até posso estar tudo no verdinho, não é? E eu não me sinto verdinha. Eu sinto-me como se precisasse mais 2 horas. E há Exatamente. outros que se calhar até está mais no vermelho, ou porque fiz noite, ou etc, ou o que foi, mas eu até tenho, pá, ainda tenho alguma energia, até me sinto bem, não estou muito cansada. E também o que eu faço durante o dia é adaptado não ao que diz a aplicação, não é? Porque, Exato. ok, são dados, mas mais importante que os dados é eu também saber o que é que eu preciso neste momento, não é? E quantas vezes já fui correr e aquilo tudo no vermelho, e, por exemplo, hoje nem fui treinar e estava se calhar eficácia 98. É nós depois também sabermos adaptar aqui Exatamente. um bocadinho. E eu ia só acrescentar aqui umas coisas à questão dos ecrãs, porque eu acho que é interessante e eu Sim. falei disto no outro dia e algumas pessoas não sabiam, então vou deixar também aqui. Mas, por exemplo, dá para eu pôr o meu ecrã a preto e branco e acreditem, o Instagram a preto e branco é uma desgraça, ninguém quer olhar para aquilo, é verdade. E mesmo, por exemplo, a maneira como eu olho para o ecrã, não é? O ecrã assim visto de frente, a luz é muito direta, Uhum. enquanto que se eu estiver à noite e o inclinar,
não é? Uhum. Assim, quase na diagonal, a quantidade de luz que eu recebo pelo ecrã é muito menor. E Menor, estas, assim, são pormenores que durante o dia não fazem muita diferença e para a claro. maior parte das pessoas, se calhar, não se aplicam, mas nós depois também temos ok, eu tenho estas 600 estratégias, Uhum. não é? Quais é que são as que eu acho que fazem sentido para mim? Quais Uhum. é que são as que eu consigo efetivamente aplicar, não Exato. é? E vou experimentar, e posso experimentar, não é? Assim como eu dou sempre o exemplo, uma medicação para a ansiedade são todas muito boas, mas a maneira como eu respondo vai ser completamente diferente do que a outra pessoa responde. É só uma questão de tentar, experimentar, corre bem, ok, continuo. Se correr mal, opá, é mais uma noite mal dormida, mas também já estava habituada, Exato. ok? E Isso é verdade. mesmo a questão das notificações, eu por princípio não tenho notificações, não é? Porque a Uhum. maior parte das coisas, eu diria que arredondada é 100%. Claro Sim, que há uma ou outra que não é, mas claro. 100% das coisas que eu recebo no meu telemóvel não são importantes Portanto, é. ou não são urgentes, pode ser respondida amanhã ou daqui a umas Exato. horas. E, e eu também estar constantemente a ser lembrada que tem ali coisas por fazer, é o que tu dizes, eu ouço e eu quero saber o que é que foi. Exatamente. Enquanto que, se eu nem sequer ouvir, eu quando vou lá é que vejo, e vejo no meu tempo No teu e tempo. também nas minhas condições quando eu quero ver. Exatamente. E então eu sou muito apologista de não ter notificações e as pessoas às vezes chateiam-se comigo porque eu não respondo, porque eu não vejo, não é? Não tenho notificações, não faço ideia o que é que está a acontecer Exato. e só quando quero é que vou lá. Uma coisa que me ajudou muito neste último ano também a não levar o telemóvel para a cama, que era sempre o meu maior entrave. Eu já há muito tempo que queria não o levar, mas é sempre aquela, se eu tiver o despertador longe, depois não Ah, vou acordar, não é? Hum, Em primeiro lugar, ainda existem despertadores antigos, e também não é funcionam preciso bem. telemóvel, é verdade, funcionam muito bem. Também não podem comprar daqueles que dá rádio, que dá tudo, que depois Não, é também é só outro 500, exatamente. ok? É só mesmo horas e despertar, quase. Mas uma coisa que me ajudou mesmo muito foi, eu tinha aqui um telemóvel antigo, Sim, que, pronto, eu não queria estar a comprar um despertador, não tenho absolutamente nada naquele telemóvel. exato. E é só o meu despertador, ele está sempre ao lado pronto, Nesse da percebe. cama, é o meu despertador. Agora também uso a UP porque ela vibra e assim não acordo Uhum. mais ninguém Exatamente. na casa, mas é aquele o meu despertador. E este aqui, o meu telemóvel de trabalho e de lazer, nem sequer, pronto, claro que há dias e dias, mas na grande maioria dos dias nem sequer vai para o quarto. Sim. Porque eu própria sei que eu sou muito influenciável, por isso eu se levar o telemóvel eu vou estar a ver reels de comida, tipo, às 3 da manhã, é o que é. Pronto, mas lá E está. É tu saberes até que ponto é que tu vais. Por isso é que assim, sim, existem mil e uma recomendações, mas isso depois tem que ser visto depois de cada caso, cada caso a caso, pessoa. sim. Sim. E não nos podemos esquecer que a própria tecnologia e as redes sociais, elas são feitas, não é? É mesmo Uhum. esse o objetivo, para que nós passemos o máximo de tempo lá, não Colados. é? E quem é que sou eu, Maria, para ir contra algo que tem tanto estudo por trás e Claro. cujo único propósito é que eu fique lá 3 horas, não é? Então, se eu sei que vai ser muito mais, vai requerer um esforço muito maior da minha parte Sim. para eu sair de lá, entre aspas, se calhar eu é que vou ter de pôr aqui barreiras para que esse hábito não aconteça. É, temos de ser nós próprios a fazer por nós, sim. Isso é sem dúvida. Só que o problema é Sim, que nós depois somos bombardeados com tanta coisa, que depois também não sabemos bem o que é que nós vamos fazer. Pronto, e por isso é que eu defendo muitas vezes e acredito que estas pessoas que têm esta dificuldade precisam sempre de ser acompanhadas, precisam de ter sempre sem aquele dúvida. acompanhamento para que realmente as coisas funcionem e que digam pá, que realmente tiveram resultados. Porque muitas das vezes as pessoas, ainda há 2 semanas, houve uma senhora que me disse que eu já tentei tudo, mas eu já vi tanta coisa, já fiz tanta coisa, mas não resulta. Pronto, isto porquê? Porque ela está a olhar para as coisas ao contrário, não é? Ou seja, nós temos que olhar para o que nós fazemos durante o dia, para depois que as coisas funcionem à noite. Porque as rotinas só por si ajudam, é verdade, mas não fazem tudo. Pronto, precisamos sempre de preparar-nos
ao longo do dia e faz bastante diferença, faz mesmo muita diferença. E nós mulheres temos que olhar para o nosso ciclo, temos que saber em que fase é que nós estamos do nosso ciclo, para depois também associar, porque há fases do ciclo em que nós também não dormimos bem e está tudo certo, faz parte. E nós temos que olhar para isso como algo que é normal, é realmente uma fase, não é? Pronto, não estou a dizer que é uma fase um ano inteiro, atenção, não é? Porque nós às vezes dormimos mal o ano inteiro e achamos que é uma fase e que Vai mantemos. passar. Exatamente, há de passar, mas vai passando um ano. Não, aqui a ideia é mesmo a questão do nosso ciclo menstrual. Há fases do nosso ciclo que nós não vamos dormir melhor, não vamos. Há outras fases em que vamos dormir melhor e está tudo certo. A questão do exercício, muitas mulheres com quem eu tenho falado e acompanhado, o exercício elas deixam-no para fazer à noite e não é de todo o mais correto. O melhor é ser feito de manhã, porque lá está, à noite, ainda mais quando são aulas de grupo, na maioria das vezes as mulheres fazem aulas de grupo ao final do dia, isso vai estimular muito mais, em vez de nos adormecer, vai nos estimular mais. Às vezes basta treinarmos sozinhas para que Já faz já diferença. faz a diferença. Pronto, apesar de que, se for possível, o melhor é o treino de manhã. Nem que tenham que se levantar um bocadinho mais cedo, mas é preferível. Porquê? Porque faz parte do ciclo biológico. E nós temos que o acompanhar, ok? A não fugir tanto dele, para que Sim. depois o resto das rotinas também funcionem bem. E depois o ciclo faz corretamente. Até porque aqui a questão do exercício de manhã também faz com que libertemos mais cortisol, não é? E nós queremos que o pico de cortisol seja efetivamente de manhã, para Exatamente. que depois eu, passado umas horas, volte a adormecer. E eu sou a maior defensora que entre não fazer exercício nenhum e só conseguir fazer à noite, é assim, façam à noite. Claro. Agora, eu também tenho de ter a noção de que estou a fazer algo que vai afetar o meu sono, ok, mas também me traz outros benefícios e muitas Sim. vezes o próprio exercício também pode compensar pontualmente, não é todos os dias, mas se eu tiver uma noite pior dormida, eu Uhum. fazer um treino faz com que quase compense aquele sono mau. Novamente, não é uma estratégia para recorrer todos os dias. É O isso, que eu é isso. sentia, o que eu sentia quando treinava à noite, era aquilo que eu estava a falar ao início, que era, eu tinha uma noite que dormia muito mal, porque estava muito, tipo, muito excitada do Uhum. exercício. Na seguinte, já estava tão cansada que dormia bem. Ou seja, eu sabia que ali na semana, 3 dos dias que treinava ia dormir muito bem e os 3 outros ia dormir pior. E Dava foi um para, compromisso que dava para que compensar, eu não é? aceitei. Dava para Sim, sem compensar, dava para dúvida. compensar. Mas é muito isso, é eu também perceber, ok, eu estou a fazer isto e estou a fazer porque quero e porque é uma escolha minha, mas também estar consciente de Sim, que sim, tem impacto. É um porque bocado como o álcool, como o café. exatamente, exatamente, é isso. Por exemplo, esta questão do treino à noite, depois também vem outra questão que é a questão da alimentação, porque depois, Uhum. geralmente as pessoas comem depois do treino e depois vão-se Sim, deitar. sim. Ou seja, tudo isso depois, né? É claro que o estômago a fazer digestão o cérebro não vai conseguir, o corpo não vai conseguir descansar, não vai dormir, porque está focado na digestão, não está focado em mais nada. E por isso é que depois as pessoas também acordam mal dispostas, acordam Mal dispostas, sim. sim, mal dispostas, cansadas. Porquê? Porque precisou de energia para a digestão e não para, neste caso, não repôs a do sono. Hum, e há outra coisa também que é importante, que é esta questão do café. Pronto, esta Uhum. questão do café, eu penso que também é muito importante de referir, porque há muitas mulheres que dizem que eu bebo café às 10 da noite e não faz nada. Pronto. E por mais que nós insistimos, mesmo com dados de artigos científicos, com essas coisas todas, elas não acreditam. Pronto. E então o que é que eu começo por aconselhar? Ok, beber café, tudo ok, mas só até às 2h30 da tarde, 3 no máximo, por causa da questão do cortisol. Sim, sim, da semivida do café. Exatamente. E então, porque senão depois acho que ainda está presente 6 horas ou 7 horas, né? É, Na sim, o corrente. tempo de semivida são, se não estou em erro, e vale o que vale porque eu não sei coisas de cor, a minha memória é Sim, péssima, sim, mas o exato. tempo de semivida da cafeína acho que é entre 5 a 6 horas, É, não é? ou seja, eu às 4 da tarde beber um café,
eu às 10 lá estou eu, Exatamente. aí no pico. Sim, e E mesmo assim às vezes as pessoas não se apercebem disso. Acham que o café que não está a fazer efeito nenhum, mas, sim, pronto, mas esse efeito acontece, pode estar um bocadinho escondido ou mascarado, mas esse efeito acontece. Ah, e então eu aconselho, ok, café, se puder deixar, deixa, pronto. Eu própria fiz, porque eu bebia muito café. Porquê? Então, claro, né, estava toda desregulada, precisava de trabalhar à noite, precisava de acordar cedo, precisava de fazer depois, então andava sempre a toques de cafés. Pronto, então houve uma altura em que eu fiz mesmo assim, não, a partir de agora não vou beber cafés, e vou ter que me acabou. desenrascar, e vou ter que me desenrascar assim, pronto. E então tive ali 3 semanas sem beber café. Eu disse, olha, realmente isto não me faz falta nenhuma. Pronto, a ideia é, porque nós temos aquela ideia errada de, ai, dormi mal, preciso de um café, preciso sempre de um café para acordar. Mas é uma ideia errada. Pronto, lá está, porque nós não vamos precisar do café se tivermos a fazer tudo certo. Sim, Fala, fala. e não, ia dizer que acho que também temos de ver a cafeína quase como uma ferramenta, não é? E não como um kit de emergência, não é? Eu estou aqui, olha, durmo mal, mas bebo café e depois fico bem, então está tudo bem. Ok, se calhar eu podia, só uma ideia, claro, mas poderia tentar começar a cuidar melhor do meu sono e a ter aqui algo mais regulado, que não fizesse com que eu precisasse posso beber na mesma, não é? Claro que Porque sim, gosto e porque me apetece, claro. mas por acaso é uma coisa que também vejo muito em consulta, essa resistência vá a não tomar café durante a tarde, porque Uhum, ficam com sono e depois à noite. E novamente, uma vez são vezes, e também depende do claro, que é que eu vou fazer. Eu, por exemplo, no outro dia fui jantar à Figueira, sim, eu tive de beber café, porque eu ainda tinha 2 horas de caminho pela claro. frente. Temos de adaptar também à nossa realidade, mas para quem tem assim alguma resistência e acha que dorme bem na mesma, a minha maior recomendação é experimentem. Tipo, experimentem uma semana e vejam efetivamente se notam alguma diferença. É um bocado como o álcool, que há pessoas que dizem que bebo um copinho à noite que ajuda-me a descontrair, a ir dormir. E ok, o álcool até ajuda com que eu adormeça mais cedo, mas eu também sei que o álcool sai do meu sistema 4 horas depois e quando Exatamente, sai eu tenho um pico de energia. exatamente. Então, se eu estou a beber às 10 e tenho um pico de energia 4 horas depois, eu às 2 da manhã vou estar aqui uma máquina, Em altas. não é? E é sempre de, É ok, verdade, experimentem. é E se verdade. calhar podes-te sentir igual, tudo certo. Isso é uma conclusão que depois vamos chegar, mas se também não experimentares, eu não posso inferir uma coisa se eu não sei se é verdade sem Exatamente, experimentar. E acaba por ser assim um bocado de, lá está, tentativa e erro, é mas verdade. o grande feedback que eu tenho, principalmente do café, é que quando experimentam reduzir, vá, ou então concentrá-lo na primeira Sim, metade do dia, é uma diferença funciona brutal. sempre, funciona muito melhor. Eu agora, depois te fiz aquele desmame, digamos assim, Detox, né? sim. Tive aquela, aquelas semanas De sem dor de beber cabeça. e olha, mas é verdade, cheguei à conclusão que realmente não me fazia falta. Pronto, agora depois o que é que aconteceu? Depois começaram a vir estes dias muito mais frios, e então assim, um cafezinho para Uhum. aquecer, ou descafeinado, pronto, para modificar ali Sim, também um bocadinho, mas vi que efetivamente não faz aquela. Não preciso mesmo. E eu consigo dormir muito melhor à noite. O álcool é a mesma coisa. Por exemplo, agora quando veio esta coisa dos dias dos namorados, né? Foi um dia de festa, uma pessoa bebe sempre um bocadinho mais, né? Ah, é verdade, a questão da bebida alcoólica dá-nos um sono, dá-nos moleza, mas é uma falsa moleza, é uma falsa vontade de dormir, porque depois, uhum. porque depois o próprio corpo necessita de metabolizar aquele álcool, porque depois tens ali o coraçãozinho, parece que precisa bater muito mais rápido, que é para metabolizar aquilo tudo, ah, e depois é como tu dizes, é assim, não conseguimos dormir bem, porque nós até podemos dormir, mas se formos depois ver a quantidade de horas efetivas, não vamos acordar, como tu dizes, com aquela luzinha toda verde, E a entendes? própria profundidade do sono, É não muito é? mais leve, é muito O mais leve. álcool, se posso estar enganada, porque lá está, a minha memória é péssima, mas se não estou em erro, o álcool faz com que nós tenhamos menos sono do N3 e do Sim, REM, que acaba por ser o sono sim, mais profundo. sim, Então eu acabo por não passar por todos os sítios que eu deveria passar ao longo da exatamente. noite. É sempre E muito mais faz com que, superficial. sim, É, e acordo muito pior, não é? Eu já não bebo há algum tempo, para aí há 3 4 anos, uhum, mas eu lembrava-me, tipo, sempre que bebia mais à noite,
era uma desgraça, porque lá está, eu até podia dormir 8 horas e no dia seguinte estava horrível, Yeah. nem sequer parecia que nem tinha ido Ir à dormir. cama, é quase Sim, isso, é quase isso. e É porque depois não há, lá está, porque para o corpo estar a tratar do álcool, não está a tratar do que devia tratar mesmo, não é? sim, Ele, coitado, também tem que não dar consegue aquelas fazer tudo, prioridades. meu amigo. Exatamente, exatamente, e então não consegue tratar daquilo tudo. Mas sim, mas também existem essas crenças muito ligadas ao álcool e muito ligadas ao café, à cafeína, que muitas das vezes é uma realidade. É reduzir o consumo ou passar para o álcool, pronto. Ou deixar mesmo, não é? Mas ali a parte do café, deixá-la todas para a primeira parte da manhã, porque o nosso corpo está muito mais ativo e muito mais disposto, digamos assim, a esses estímulos. Mas depois, quando estamos a aproximarmos da noite, vamos fazer a transição. Pronto, a Sim. ideia é essa. E eu ia só aqui acrescentar 2 pontos, Tânia, que Diz. entretanto me lembrei, que é, por teres falado do descafeinado, não é? Nós Uhum. achamos que o descafeinado não tem cafeína, Também. mas a maior parte dos descafeinados acaba por ter cerca de 50%, Uhum. percentagem um bocado inventada, mas tenho ideia que é algo deste género, É por aí, da quantidade de cafeína que um café normal tem. Ou seja, eu sinto na mesma os os efeitos, efeitos. não Sim. é? E outra coisa que é esta questão que agora também se fala muito, de nós adiarmos um bocadinho a toma de cafeína, nos primeiros 60 minutos, 90 minutos, novamente por causa daquele pico de cortisol que existe, não é? Porque se eu já tenho um pico de energia, o cortisol é uma hormona de stress, eu se já Uhum. tenho um pico disto, ainda lhe dou mais café, que ainda me estressa mais, eu depois começo a ter batimentos assim muito acelerados, depois tenho uma quebra muito grande, não é? Porque estou ali Sim. no 80 e venho para o 8. E também é recomendado, porque nós no início, no nosso dia, ainda temos alguma adenosina, que Uhum. é a hormona da pressão do sono, vá, e a cafeína, quando eu a tomo muito cedo, ela liga-se aos receptores da adenosina e faz com que esta adenosina, que deveria sair Uhum. logo quando eu acordo, só saia mais tarde, porque não se consegue ligar aos Por seus isso é que receptores pronto, e desregula um bocado o ciclo todo. por isso é que as pessoas depois demoram muito tempo a acordar, entre aspas, Sim, sim. né, têm aquele pico de estão acordadas, mas depois ficam molengas outra vez e a precisar de dormir novamente. Porque lá está, às vezes é preferível, às vezes não, é preferível, a exposição à luz, natural ou luz artificial quando não há, luz natural logo quando acordamos, é melhor isso do que o café. Porque isso vai nos estimular a nível natural que, ok, é hora de acordar, temos que ah, cortar a fase do sono para passar para a fase ativa. Pronto, é claro Uhum. que depois é assim, ah, eu sou muito defensora de acordar, fazer a higiene, ter um bocadinho para nós, ok? E depois ir tomar o pequeno almoço com calma, ou seja, fazer tudo a seu tempo. Pronto, não é acordar, toma o café, o pequeno almoço, vamos lá aos meninos, vamos, pronto, não, fazer as coisas com calma. Pronto, Sim. termos o nosso tempo, porque diminui em muito a taxa de irritabilidade, o stress durante o dia. Ah, eu própria, passo por isso, pronto, e andei estes anos todos a fazer errado, porque agora sim encontrei o equilíbrio, agora sim encontrei o equilíbrio e é aquilo que eu realmente passo para as outras mulheres, é mesmo isso, é termos tempo para nós e ouvirmos-nos, e perceber o que é que funciona para nós, como mulheres, pronto. Ah, porque é uma sensação de leveza, é uma sensação de equilíbrio que depois, é claro, é assim, há dias menos bons, não é? Pronto, Claro. também não vou dizer que não, mas, mas em comparação há uns anos atrás, estou muito melhor a nível emocional e de equilíbrio de stress e ansiedade e mesmo a nível de foco e concentração, estou muito melhor, muito melhor. E lá está, aqui a ideia sempre foi nunca recorrer à parte de medicamentos. Pronto, a ideia foi sempre fugir um pouco aí dessa questão e ouvir-me, que era aquilo que eu não estava a fazer. Sim. Eu confesso que também já tive assim uma fase de insónia muito marcada mesmo, foi pá, aí um mês,
do não conseguir dormir, depois ficava muito ansiosa porque não conseguia dormir, depois tinha coisas no dia seguinte e estava sempre ali. E depois, na altura, até fiz medicação para dormir, efetivamente. Mas depois foi um bocado como um choque de realidade, ok, eu estou a fazer medicação para dormir, mas continuo a fazer imensas coisas mal, não é? E então estou Exato. aqui a tirar água, assim, uns copinhos de vez em quando, Sim, não é? sim, Estou sim, a pôr sim. um pecinho rápido num corte profundo. Eh, e então foi mesmo, lá está, quando comecei a deixar o telemóvel fora do quarto, Uhum. quando comecei a não estar tão estimulada à noite, quando comecei a expor uma luz solar de manhã, a fazer o treino, aqui a ajustar os cafés também. Quando Exato. comecei a optimizar estas coisas, não é? Eu depois cheguei a uma fase em que já sentia que não precisava da medicação e depois efetivamente deixei de tomar. Exato. Mas a medicação também existe, não é? Quando nós controlamos Sim, tudo e não claro, conseguimos. claro. Mas acho que é sempre partir do princípio de. É um bocado como uma diabetes, não é? Ok, Uhum. eu posso fazer a medicação, posso fazer insulina, mas se eu continuar a alimentar muito mal e a não fazer exercício, e a não Exatamente. dormir, chega ali a um ponto que estou a tirar muita lenha para a fogueira, Sim, sim, enquanto que se calhar devia deixar de atirar para ela acalmar um bocadinho. é verdade. E, e nós às vezes temos de olhar mais para, ok, o que é que estou aqui a fazer que pode não estar a contribuir, vá, para o outcome que eu quero. Exato. Consigo mudar? Consigo, ok, mudo. Continuo com o mesmo outcome, não é? Continuo a não conseguir dormir. Pronto, se calhar aí preciso de ajuda, ou se tiver algum sinal de alarme, procuro Claro. ajuda mais cedo, nesse sentido. Mas se eu fazendo tudo bem, ok. Às vezes é só ajustar, olha, não levar o telemóvel para a cama e de repente já começo a dormir 8 horas seguidas excelentes, Exato. não é? Só que temos é também ter esta consciência, acho que também é importante nós falarmos sobre estas coisas de ok, o que é que em teoria é prejudicial para mim, não é? O que é que eu estou a fazer destas coisas? O que é que eu considero que consigo deixar de fazer destas coisas e que me faz sentido deixar? E Exato. se eu fizer isto, consigo melhorar o que me está a incomodar? Consigo? Ótimo. Não consigo, então se calhar preciso aqui de algum apoio extra. Exatamente. E lá está, é claro que é assim, as mulheres que eu acompanho não são mulheres que já têm problemas mesmo, ah, Claro. crónicos e que já têm um Uhum. acompanhamento médico. Não, aqui estamos a trabalhar um pouco, eu não queria falar em prevenção, vá, não queria falar muito nessa questão da prevenção, mas sim na questão de consciência. Mais um pouco de consciência para evitar que cheguemos, A ao esse extremo. ponto. Exatamente. Claro. Aqui a ideia é essa. É mulheres que começam a sentir-se cansadas, já tentaram de tudo, várias estratégias, várias formas, já fizeram o pino, e continuam na mesma a ter estes sonos desregulados, estes despertares noturnos. Pronto, tudo isso é trabalhado, tudo isso é trabalhável, digamos assim. Sim, É como tu dizes, vamos tentar primeiro por uma forma, quando não for possível, aí sim, vamos passar à fase seguinte. Mas o importante aqui é compreendermos e ouvirmos, porque sem isso facilmente passas de uma fase para a outra sem experimentares. O que é mais natural e a forma que é mais, pá, não vou dizer que é mais correta ou menos correta, mas que se calhar era a forma mais simples e passam essa à frente. Pronto. sim. E acho que nós também, e claro que a medicação existe e usamos, mas não deixa de ser uma medicação, não deixa de ter efeitos adversos e também tem de ser sempre os riscos Sim, inferiores, não é? Em comparação com os benefícios. E nós às vezes só queremos uma solução rápida, não é? Eu vejo isto em consulta, que às vezes ok, tem alguém que está a dormir mal e começa a fazer perguntas de higiene do sono, de rotinas antes de dormir, e a primeira coisa que me dizem é: não tem nada para me dar para eu dormir? É assim, ter tenho. Agora, sabemos que muitas vezes estas medicações, claro que depende da medicação em si, mas claro. muitas delas causam dependência, Sim. o uso de benzodiazepinas prolongado está associado também a maior risco de demências, de Uhum. Alzheimer, de outros problemas. Ou seja, ok, eu tenho soluções, não é? E acho que cada vez mais temos soluções com menos efeitos adversos, mas não deixam de os ter. Claro. Eu tenho soluções, mas também
eu não sou boa profissional se não olhar para o resto, não é? É um bocado, olha, pronto, toma o que quiser e depois é um problema seu, não é? O Exato. futuro agora Claro. Sim, sim, já sim. não é comigo. Pronto, mas lá está, é essa questão de nós olharmos para a pessoa e vemos a pessoa como um todo e não só com aquilo que ela aparece ao pé de nós. Que é mesmo isso, Claro. pronto. E muitas das vezes lá está. O que é que ainda se faz de menos certo é tratar-se o sintoma e não ir à origem. Muitas das Uhum. vezes é o que acontece. As pessoas preferem tratar o sintoma, né, para pôr o penso rápido, como tu disseste, e bem, do que irem à profundidade e trabalhar o que está efetivamente errado e fazerem de errado. Um, querem respostas rápidas e que as coisas passem depressa, mas depois há outras coisas adversas que vêm, não é? Pronto. Eu acho que são coisas que mais cedo ou mais tarde aparecem outra vez, não é? Uhum. Hum, porque tanto aqui na questão do sono, como no exemplo que eu dei da diabetes, lá está, chega a um ponto que a medicação deixa de fazer efeito, ok? Também. Continua a subir, continuo, mas depois chega a um ponto que eu se calhar já nem tenho doses suficientes ou que não são eficazes e eu depois, se calhar, nessa fase muito mais tardia é que vou ter de, pá, já não tenho para onde ir, vou ter de olhar para isto, que eu tive a ignorar há anos. Enquanto que se for logo no início ou quando procurarem ajuda, acaba por ser muito mais fácil. Todos os problemas são mais fáceis de resolver no início, não é? Sem dúvida. Um incêndio é muito mais fácil de apagar quando ele é pequenino, não é? Quando já está o prédio todo a arder que, Sim, é ok? verdade. Então ok, dá trabalho, demora tempo, é desconfortável, porque não é? Ninguém não quer estar no telemóvel, não é? Eu adoro ver vídeos de receitas, adoro ver memes, tipo, Sim, amo. Agora, eu também sei que, pá, é uma troca que se calhar não não me compensa. convém a longo prazo, não Não é? E claro compensa, que não há vai dias compensar. sim, há dias em que se calhar isso acontece e eu noto, não é? Quando eu basta, por exemplo, passar um dia ou uma noite a ver uma série até às 2 da manhã, tipo, o meu próximo dia alguém que me mate, não é? E eu noto e tenho consciência do que estou a fazer que tem impacto na minha qualidade de vida no dia seguinte. Agora, é uma coisa muito pontual Sim. e, e se eu também aceitar essas consequências de algo que eu faço pontualmente, tudo certo. Agora, eu não posso tratar isto como normal, não é? E ser constantemente e depois estar à espera, pronto, olha, continuo a ver séries até às 3 da manhã, mas faço o meu comprimido e durmo um bocadinho, não é? Não resulta muito bem. É verdade, é verdade. Não, e depois é assim, nós sabemos que o nosso corpo tem memória, não é? E que depois, Sim, ao longo dos anos, depois vão aparecendo as coisas e vão surgindo, e nós não nos lembramos do que é que fizemos há muitos anos atrás, mas o corpo lembra-se e ele depois vai nos lembrar mais tarde. Por isso, todos os erros que nós fizermos nesta vida, eles voltam. eles voltam e vêm-nos apoquentar. Por isso, acho que temos que, desde cedo, começar a olhar para nós e a respeitar-nos. Eu acho que isso é acima de tudo, o mais importante, que é aquilo que se está a perder agora com esta correria, pronto, a própria sociedade também nos puxa para esta vida mais ativa. Parece que andamos a correr, não sabemos atrás do quê. Eu acho que é um pouco isso. Andamos um pouco nesta correria, parece que os dias, em vez de 24 horas, deviam ter 48, e se calhar nem chegava. Pronto, porque nós arranjávamos sempre mais coisas para fazer. E então acho que ainda vamos a tempo de mudar, ainda vamos a tempo Uhum. de parar para respirar, porque muitas das vezes nem respirar a gente respira em condições, ah, porque não paramos mesmo, não paramos. E andamos neste lufa-lufa. Acho que nem nas férias a gente para descansar. Sim. Ou então chega lá o primeiro dia e para e passado 2 horas é ok, o que é que eu vou fazer? Porque eu já estou aqui inquieta. Vou Isto ficar é muito aqui, estranho. vou ficar 10 dias a olhar para o céu. É E eu digo sempre, eu vejo, eu falo de muitos podcasts porque eu ouço muitos podcasts que gosto de ouvir, sim, mas hoje estava a ouvir sobre o facto de, mesmo isto é um bocado mórbido, mas mesmo quando nós morrermos, sim. vão continuar e-mails a chegar ao nosso e-mail. Ui, Por exemplo, então eu posso fazer tudo o que eu quiser e eu nunca vou acabar o trabalho que tenho, verdade. ok? Então, se calhar, é muito melhor
E ainda ontem partilhei uma publicação neste sentido que era, é muito melhor eu filtrar e selecionar e o que é efetivamente importante, o que é Importante. urgente, o que é que Sim. tem de ser feito, não é? E além disto, juntar coisas que eu gosto de fazer, porque isso é que me permite também fazer o resto, não é? E tudo o resto, pá, logo se vê. É. Não é? Amanhã Sim, eu vou receber mais 20 tarefas, o que é é que me verdade. adianta acabá-las todas? É verdade. E isso é claro, é uma questão de prioridades. É tentar, é nós organizarmos o nosso dia para coisas que realmente, como tu dizes, não podem deixar de ser feitas naquele dia. Mas o resto vai-se fazendo. Pronto, isso Sim, às vezes é uma questão de mentalização, não é? Porque quem teve montes de anos habituado a andar a apagar fogos, que é mesmo assim, no início custa. No início custa nós adaptarmos-nos, mas lá está, com comprometimento e com consistência, a longo prazo vamos ter resultados. É como em tudo. É como em tudo. sim. Mas é isso, é tentar organizar da melhor forma por prioridades. Ponto. Qual é assim a mensagem mais importante que gostavas de passar para o outro lado? Não só da nossa conversa, mas Uhum. também do teu trabalho. Qual é que achas que é assim o mais importante? Eu acredito que nós mulheres somos capazes de alcançar o dia a dia com maior leveza e com mais equilíbrio, olhando para nós, respeitando-nos e com isso conseguir noites de sono com muito mais Tranquilidade. tranquilidade, exatamente, com muito mais tranquilidade e com isso ter uma vida com mais leveza. Só precisamos mesmo é de nos ouvir. Obrigada por estares desse lado. Se gostaste deste episódio, deixa uma avaliação do podcast e alguma dúvida que tenhas para mim ou para a Tânia, podes deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima!